Um raio. PH brilha na derrota do Brasil para o Japão. Isso mesmo. Seleção aí do decantado e bravo Ancelotti conseguiu perder para a seleção japonesa. Bom, e tem gente que diz que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo. E vou falar aqui, hein? Coutinho tem vaga nessa seleção, Léo Jardim também. Ah, com esses caras aí, tem vaga. Vamos falar aqui também da notícia ontem que ganhou muita ênfase. O Vasco da Gama encaminhando um acordo junto à ECAP para a compra dos 31% pertencente à empresa norte-americana no tocante da SAF. E dizer, a Crefisa desponta como favorita para comprar, agora é oficial, para comprar a situação da Vasco SAF. Essas ações podendo parar aí na mão da Leila Pereira. Vamos falar muito aqui também sobre a situação do potencial construtivo. Meu amigo vascaíno, a parte burocrática sanada e agora a gente no processo de due diligence ali para que o interessado troque as documentações aí com o gigante da colina. E claro, a gente vai falar de reforços, sim, porque está chegando a Sele Vasco 2026. Irmão, atura ou surta, porque o Vascão vem aí e o campeão voltou. Vamos para a Liberta. Peço a você que não é inscrito para você se inscrever aqui no nosso canal. Deixa o seu like, deixa o seu like, deixa o seu dislike, ative o sininho, venha fazer parte da nossa família. Pessoal, vamos começar falando aqui sobre o PH, né, cara? PH hoje meteu o primeiro gol da seleção brasileira. O Brasil fez 2 tempos distintos. Começou bem o jogo, né? Mas o segundo tempo tomou 3 gols, né? Parabéns para o PH, mas essa seleção brasileira é muito fraquinha, gente. É muito fraquinha. Eu vou falar aqui, uma seleção que tem Lucas Paquetá, Coutinho, tem que ser convocado de volta. Não é que o Coutinho está jogando muito no Vasco, não. É uma seleção que tem Paquetá, uma seleção que o goleiro é Hugo Souza. Meu irmão, ô, Ancelotti, não sabe de nada, você não sabe de nada. Léo Jardim. Então, assim, quando a gente fala aí, a gente tem 3 jogadores ali, com totais condições de ser convocado, né? Além, claro, do Paulinho, pelo amor de Deus. E, gente, olha só, povo que fala, não dá mais pro Neymar, irmão, pelo amor de Deus. Escolhe um aí para sair, Martinelli, Luiz Henrique ou Vinícius Júnior. Que o Neymar, com a perna quebrada, é melhor do que esses caras, né? Vamos combinar aqui. Mas vamos falar do Vasco e o seguinte, o PH já está a caminho do Brasil. PH que vai ser relacionado para o jogo contra a equipe do Fortaleza amanhã. Ele deve começar no banco de reservas. O Puma chega hoje, tá, na parte da tarde, e viaja lá para o Ceará com o Vasco da Gama. O Vasco no meio-campo definido, perfeito. O Tietê foi para o banco de reservas, o meio-campo do Vasco da Gama confirmadíssimo aí com o Hugo Moura e com o Barros, perfeito. E lá no ataque, né, o Vegetti parece que vai sentar no banco. E a gente fala isso, gente, com respeito ao Vegetti. Vegetti tem uma história no Vasco da Gama
linda, importantíssimo para o Vasco nos últimos anos. Então, chega a hora, quando a pessoa não está jogando bem, o atleta, da gente preservar a imagem que ele construiu. Então, o Vegete aí sentando no banco para o Carlos Andrés Gomes. Então, o time do Vasco da Gama aí, ó, com Léo Jardim no gol, confirmado, Puma Rodrigues na lateral direita, Piton na lateral esquerda, a melhor zaga do Brasil, Cuesta e Robert Renan, Hugo Moura e também o nosso bravo Barros e Coutinho tendo mais liberdade. Lá no ataque, Ryan jogando de 9, Nuno e Carlos Andrés Gomes, o Vasco definidinho para a partida de amanhã. Fortaleza não é um bom visitante, não é um bom mandante, melhor dizendo. Vamos falar aqui agora sobre essa situação do potencial construtivo do estádio de São Januário, porque a parte burocrática o Vasco ajeitou, que foi aquela situação lá da matrícula de São Januário, tá? Já está legal no RGI, no registro de imóveis. Agora vem a situação aí da troca de documentação, tá? Com as empresas que estão interessadas em comprar o potencial construtivo. A gente se refere aqui, tá, a Sodopar, que vai adquirir 85% aí da situação envolvendo o nosso potencial construtivo do estádio. Já há essa troca de documentação, a do Idalens, e 15% ali, quem vai comprar é a Redditor, certo? Comente-se nos bastidores que é a Redditor. Então, o Vasco da Gama angariando cerca de 600 milhões de reais para a construção desse estádio. Perfeito. O Vasco da Gama que fez uma empresa, passou pelo Conselho Deliberativo, uma SEP, que é uma sociedade de fim específico, dá para tomar conta dessa grana aí, que só pode ser investido no futebol. Bom, o seguinte, vamos falar aqui agora do name rights do estádio de São Januário, porque ontem, informação do jornalista Flávio Dias, tá? A empresa Crefipar vem com força aí para administrar o estádio de São Januário, tá? E também para dar nome aí à situação do estádio, né? A Crefipar é a mesma empresa que cuida da Arena Barueri, empresa pertencente a Leila Pereira e o senhor Lamáquia, tá? E por falar nessa situação de Crefisa Vasco, ontem a gente tomou conhecimento aí que o Pedro Paulo e a EICAP estão chegando a um acordo para a EICAP vender os 31% aí da Vasco SAF, tá? A gente já disse aqui, desde quando esse empréstimo foi solicitado, Laureano, mas que não foi aprovado ainda na Justiça Carioca. Irmão, não vai ser indeferido. Depois que foi, bota uma coisa na cabeça, depois que foi deferido a recuperação judicial com 92% aí de desságio aí, a diretoria do Vasco não perde uma na justiça. A gente pode criticar o Pedrinho, né, e coisa e tal, mas esse departamento jurídico do Vasco aí, olha, é muito, muito bom. Eu acho que é a coisa que mais funciona na diretoria, o departamento jurídico, que está fazendo um acordo ali com o Palmeiras, perdão, com a Leila Pereira, o Palmeiras não tem nada a ver com isso, 80 milhões de reais, perfeito? E a situação é a seguinte, a Leila tem um desejo aí com a máquina de comprar parte da SAF do Vasco, de ficar com 51% aí e ser a majoritária a partir do término do mandato dela. E, paralelamente a isso, o Vasco se reforçando muito, bastante aí. A gente está muito feliz porque jogador de peso como Brian Rodrigues pode ser atleta do Vasco da Gama. Outras negociações que estão ali
praticamente concluídas, que é a situação do Alan Saldívia, certo? Situação do Luciano está muito bem encaminhada, situação aí do Arana, tá? Quem está trazendo o Arana para o Vasco é o mesmo empresário aí do Alex Teixeira, tá? Então a situação está acontecendo. O Diniz aí que pediu o Nino quer vir sim jogar no Vasco da Gama, certo? O Diniz que pediu o Zapelli, o Vasco da Gama já fez uma proposta, essas negociações com o Zapelli devem avançar aí no término do Campeonato Brasileiro. Perfeito? Agradeço muito pela sua atenção, se inscreva no nosso canal e vamos desfrutar desse momento aí, que a grande cereja, como diz o Zé, vai ser a Copa do Brasil, se Deus quiser. Tamo junto. Aquele abraço, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!